Pessoal, então, bem-vindo a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live. A gente tem como intuito dessa live aí tratar sobre talvez o principal tema se tratando de mercado financeiro, que é a parte de gestão de risco. Eu vou até compartilhar a tela com vocês aqui, que não é essa, seria essa. É um dos principais temas, na minha opinião. É uma das coisas que mais diferencia as pessoas que vão ter uma vida mais longa no mercado financeiro do pessoal que vai acabar tendo muita dificuldade, que é a parte de gestão de risco, tá? É, é uma, é uma questão que envolve todos os participantes e independentemente do nível, independentemente... Por que não está passando? Independentemente do nível que você tem, independentemente não está passando os slides? Está passando todos direto. Não, passou. Independentemente do nível que você tenha, da vivência de mercado que você tenha, é, das estratégias que vocês usem, é algo que vai passar para a vida de vocês inteira, tá? Infelizmente, as pessoas que não controlam o risco, não gerenciam o risco da forma devida, normalmente são as pessoas que a gente mais tem dificuldade de ensinar, as pessoas que a gente mais tem dificuldade de trabalhar. Afinal de contas, a gente já trabalhou com muita gente no mercado, né? Assim, já passaram, na nossa época da empresa anterior, já passaram, sei lá, fácil, fácil, aí, mais de 1.000 pessoas. Na RB a gente já tem algumas turmas aí que já passaram, os alunos entrando. No final do ano a gente ainda vai ter mais um curso aí em dezembro, mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas é um dos tópicos principais, tá? Aí na tela para vocês tá as nossas redes sociais. A gente tem o hábito de compartilhar muito conteúdo nas nossas mídias, seja na minha, seja na RB Trade Educacional. Fique à vontade, quem não está acompanhando a gente lá nas redes, dá uma seguida lá, que para a gente é importante, para vocês pode acabar aparecendo algum insight, alguma informação relevante, então segue aí. Quando a gente fala de gestão de risco, pessoal, como eu vinha dizendo, pouco importa, tá? Se você usa análise gráfica, se você usa análise fundamentalista para tomar decisão, se você usa gestão de fluxo, de leitura de fluxo de ordens, se você joga moeda para cima, ou o que seja, a gestão de risco ela vai ser determinante nos resultados financeiros que você vai ter para sua vida como operador. Então é algo que a gente precisa conhecer e a gente precisa assimilar, porque na nossa cabeça é muito difícil lidar com essas questões, né? As pessoas costumam vir para o mercado acreditando que para fazer dinheiro elas têm que estar sempre certas. E não é bem assim, a gente erra muito e a gente vai sempre errar muito. E as estratégias que a gente usa, elas vão falhar muito, porque existe um elemento no mercado financeiro que envolve que, cara, você está comprado ou você está vendido. Do outro lado, tem pessoas ou instituições que estão apostando na ponta contrária. E no final das contas vai ser um jogo de soma zero, porque para alguém ganhar, alguém tem que perder, independentemente do que seja. A gente vai terminar o dia, vai ter gente que ganhou dinheiro, vai ter gente que perdeu dinheiro, mas o fato é, se você está comprado, você comprou de alguém que acredita que aquele ponto ali seria um ponto que o mercado não vai passar e a partir dali ele vai cair. Se você está vendido, você vendeu para alguém que acreditava que o mercado vai subir, enquanto você acreditava que o mercado vai cair. Então, compreender que a gente não, nem sempre vai estar certo e a gente não precisa de estar sempre certo para ganhar dinheiro é o ponto fundamental que a gente gostaria de conversar. Quando a gente fala de gestão de risco propriamente dita, eu gosto de diferenciar de duas formas. A primeira delas está aí, que é a gestão de risco do lado macro, tá? E aí eu não estou falando de macroeconomia, eu estou falando de uma visão macro a respeito das finanças de todo mundo. O que é isso, pessoal? O mercado de day trade, ou o dinheiro que nós, operadores de day trade, devemos reservar para o day trade, tem que estar dentro de um contexto maior de alocação de recursos. Então, se você está operando com dinheiro que é o dinheiro da sua vida, que é o dinheiro que vai fazer falta para você pagar suas contas,
você já está completamente errado. Então, acho que já não deveria estar colocando dinheiro em risco no day trade, porque é uma das atividades com maior nível de risco que a gente tem no mercado financeiro. Afinal de contas, as operações, principalmente no ativo que a gente é focado, né, que é o dólar futuro, é um ativo volátil, é um ativo que vai ter oscilações fortes, principalmente depois da pandemia, né? A gente tem aí já há algum tempo com oscilações bem bruscas se tratando de dólar, e a probabilidade de perder essa grana, ela existe, ela tem que ser considerada. Então, até nos programas de mentoria individual que eu tenho, nos cursos que a gente ministra aqui na RB, a parte de organização financeira, ela tem que ser olhada de uma forma muito mais ampla do que simplesmente olhar simplesmente para o day trade. Aí eu falo de ter uma reserva financeira, de se tem algum dinheiro sobrando, colocar um dinheiro com ativos um pouco mais de risco, afinal de contas, com a Selic nos patamares atuais, a renda fixa não está mais daquela maravilha que era anteriormente, né? A gente já chegou a ser um dos países aí, reis da renda fixa, né? Então, hoje em dia já não é mais assim. Afinal de contas, uma Selic a 2%, se você consegue fazer render aí 5, 6 no ano, 7% no ano, já é uma dificuldade. Antigamente você conseguia facilmente algo como 14% ao ano, 18% ao ano na renda fixa, livre de risco, não é mais uma realidade, mas ainda assim, o dinheiro da segurança deve estar alocado em ativos com nível de risco baixo. Um dinheirinho ali que você tem para um pouco mais de risco, você pode colocar na mão de gestores, ou seja, colocar em fundos de investimento. Eventualmente tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas fazer operações de swing trade ou montar carteiras para mais longo prazo, comprando ativos de empresas que você enxerga qualidade, empresas sólidas, empresas geradoras de caixa e por aí vai. Então, acho que muito mais do que ficar nessa briguinha que a gente vê nas mídias sociais, às vezes o Instagram tá cheio disso, em grupos de WhatsApp tá cheio disso, porque é o cara do fundamento falando que day trade não funciona, aí o cara do day trade falando que fundamento não funciona, é o cara do gráfico falando que fluxo não funciona, é o cara do fluxo falando que gráfico não funciona. Independentemente disso, pessoal, a gente tem que ter uma certa maturidade com a condução dos nossos investimentos, e isso envolve a questão de alocar recursos de forma eficiente, a fim de ter outras fontes de receita e principalmente fazer o nosso dinheiro ganhar da inflação. Então, essa organização financeira pessoal é algo que eu bato muito na tecla com muita gente, porque o que a gente já viu de pessoas que chegam para operar day trade com dinheiro contado, com dinheiro ali que não poderia nem correr o risco, é impressionante. Então, essas aulas de planejamento financeiro dos nossos cursos, elas são muito antes mesmo de vocês, do pessoal, começar a ver leitura de fluxo ou começar a ver outros tipos de coisa, é muito antes disso, porque precisa saber, precisa conhecer. E muita gente chega no mercado de renda variável acreditando que tendo um dinheirinho ali para o day trade já está suficiente ali para estar ganhando. Muito antes da gente falar de estratégia, muito antes da gente falar de fluxo, muito antes da gente abrir uma plataforma, a gente fala da parte de organização financeira que é primordial para todo mundo. Então, isso é o que eu chamo de ter uma gestão de risco macro. Eu acredito que 10%, 15% do patrimônio que você tem para investir é o máximo que uma pessoa física deveria estar reservando para operações day trade. Por quê? Porque existe alavancagem. E a alavancagem permite que você faça dinheiro não precisando de ter muito dinheiro alocado naquela modalidade específica. Então, hoje em dia, as corretoras te alavancam em 20, 40 vezes, a depender da corretora. Então, você não precisa de ter muito dinheiro reservado para o day trade para conseguir fazer retorno suficiente. Agora, a alavancagem ela tem que ser usada de uma forma responsável para não virar um problema, porque da mesma forma que a alavancagem te permite fazer muito dinheiro com pouco dinheiro, a pancada também vem grande. Então, se você for indisciplinado com relação ao gerenciamento de risco, a alavancagem ela vai virar um problema na sua vida e não uma solução, que é o que deveria estar acontecendo. Então, o primeiro passo que eu acredito que todo mundo deveria tomar aí com relação à gestão de risco, à organização financeira, é fazer uma autoanálise ali de quanto que da organização financeira pessoal mesmo. Aí eu falo de
Pô, procura livros do Gustavo Cerbasi, Thiago Nigro, que são aí referências aí quando o assunto é planejamento financeiro. E, cara, dá uma analisada ali nas suas contas pessoais, como é que os seus gastos estão avançando, dá uma analisada em como é que estão os seus investimentos, se é que você tem algum tipo de investimento, e se organize financeiramente antes de cair para o mundo de day trade. Vindo para o mundo de day trade, vindo para o mercado de day trade, propriamente dito, a gente fala da gestão de risco operacional. O que eu chamo de gestão de risco ali do âmbito operacional? Você precisa de ter bem delimitado, antes de começar a operar, quais vão ser seus parâmetros de risco. Qual vai ser sua meta diária? Qual vai ser seu limite de perda diária? Com quantos contratos você vai operar? Qual vai ser sua meta semanal? Qual vai ser sua meta mensal? Por que disso? As pessoas que chegam para operar sem essas referências, fatalmente vão acabar tendo um nível de ansiedade muito grande, porque você não sabe o quanto está bom. Você não sabe quando você tem que parar. Você não sabe quando na semana você já atingiu o limite de perdas. Então, essa parte operacional ela acaba sendo um subproduto dessa organização financeira que a gente sugere que as pessoas tenham. Da seguinte forma, pô, eu tenho meu capital investido em outros ativos, renda fixa, fundos, ações, etc. Tá, e eu reservei uma quantia que eu vou operar day trade com esse dinheiro, visando rentabilizar esse dinheiro em X% no mês. Isso aí vai de cada um. Para eu rentabilizar esse dinheiro que está no day trade em X%, eu preciso fazer tanto no mês. Para eu fazer tanto no mês, quantos contratos que eu posso usar, ou quantos contratos eu deveria usar, e principalmente, muito antes de ficar preocupado em quanto que você pode ganhar, quanto desse capital eu tolero perder, ou eu posso perder. Porque aí você consegue fazer essa conta de, pô, eu estou disposto a perder tanto para tentar fazer um outro tanto. Aí as coisas começam a ficar mais claras, aí as coisas começam a funcionar direito, porque você sabe onde você está pisando, você sabe a partir de quando você vai subir contrato, você sabe a partir de quando você já está trabalhando com o dinheiro que você retirou das operações de mercado, você está gerando caixa. E aí a coisa começa a fluir com uma tranquilidade maior, e a ansiedade ali de perder o dinheiro, que é a alocação inicial, que muita gente fica com medo, né? Faz o primeiro aporte ali na corretora, e aí fica com medo de fazer entrar em alguma operação ou de perder muita grana, porque aquele dinheiro ali, se perder, não vai ter mais volta. Então, assim, você corta essa ansiedade quando você faz essa organização financeira de forma adequada. Então, esse para mim seria o primeiro ponto: definição de metas, definição de limite de perdas. E aí, extrapolando, porque como a gente opera day trade, as operações elas são de curtíssimo prazo. Se a gente for pegar aí uma operação que dura 10 minutos, 15 minutos, para a gente é quase uma eternidade. Mas a organização financeira, ela tem que ser uma organização financeira visando o longo prazo e não o curtíssimo prazo. Então a gente tem que estar olhando em como é que eu vou fazer a conta fechar no mês e não no dia. Então acho que é bem por aí que a gente tem que começar a trabalhando. Para quem está começando, eu normalmente, deixa eu até ver se eu consigo fazer de uma forma que fique claro. E aí cada um extrapole aí para a quantidade de contratos que achar que deve fazer. Isso é uma sugestão, tá, pessoal? É a forma como eu particularmente me organizo, tá? Na minha visão, e aí as pessoas que já passaram pelos nossos cursos já viram isso, na minha visão, algo ali como 5 a 6 pontos por dia tá mais do que ok. No longo prazo, se você tiver a consistência de fazer de 5 a 6 pontos por dia líquidos, você tá. Se você tem um operacional que te garante, ou que te dá uma probabilidade muito grande que você vai terminar todos os dias ali, 5, 6 dias líquidos para frente, é muito bom. Lógico, ninguém vai ficar todos os dias líquidos para frente. Vai ter dia que você vai ficar para trás, vai ter dia que você vai atingir o limite de perdas, vai ter dia que você vai ficar no 0 a 0, vai ter dia que você vai ficar para frente, mas não vai bater meta. Mas ter uma meta de 5 a 6 pontos diário é para mim uma meta extremamente condizente, e a volatilidade que o mercado está trabalhando hoje permite que isso seja feito às vezes com uma operação, eventualmente duas operações, três operações com toda certeza. Então não é tão difícil. Qual que é a grande dificuldade que as pessoas têm quando elas olham para isso aqui? Que elas acreditam na conta do milhão, né? Que elas vão fazer 10 pontos por dia,
20 dias por mês, e aí dá 2 mil por mês, e aí começa errado. Por quê? Primeiro, 10 pontos por dia líquido é ponto pra caramba. As pessoas normalmente olham para 10 pontos ali porque facilita a conta, porque cada ponto no dólar são R$ 10. Mas 10 pontos por dia de forma consistente é dureza, é trabalho pesado, é difícil. Então, não se enganem. As pessoas que estão olhando 10 pontos por dia achando que é condizente com a realidade, é porque elas estão olhando com um domínio. Imagina um cara que está operando com um lote mínimo padrão do Sheik, que são 5 contratos, 10 pontos por dia com 5 contratos são R$ 2.500 por dia. Então, não é moleza. O que a gente tem que fazer é calibrar um operacional que te permita fazer isso. Então, pensando nessa lógica de fazer de 5 a 6 pontos por dia e fazendo uma continha de padeiro aqui, R$ 55 por dia, tá? Colocando aqui, R$ 55 por dia. Eu acho que na semana você poderia trabalhar com 3 dias na semana batendo meta, você já fez sua meta. Então, assim, pô, R$ 165 seria isso aqui, né? E cada mês, normalmente, vai ter 3, 4 semanas, obviamente, mas a gente leva em consideração ali 3 semanas que seja, vai dar algo ali, R$ 480, R$ 490, arredondando aqui, tá? Não sei porque que o mouse parou, mas o mouse parou. Enfim, vai dar mais ou menos R$ 480, tá? Por algum motivo, meu mouse parou de escrever. 480 no mês. Então a gente tinha isso aqui no mês, na semana algo em torno de 165 e no dia algo como 55. Só que é muito bonito, né? Aqui até agora tá tudo bonito porque a gente está falando em ganhar dinheiro, a gente está falando em perder dinheiro. E normalmente as pessoas param aqui, né? A organização financeira das pessoas é só olhando para frente. Só que existe a possibilidade da gente perder dinheiro. E aí, o que muita gente fica na cabeça de fazer? Colocar um para um aqui. E isso para mim é um erro, porque, cara, se você entrar no um para um em termos de gestão de risco no dia, você vai gerar um grau de ansiedade para você que não é benéfico, porque com a volatilidade que a gente vem encontrando, e aí eu falo por agora, né? Porque quando eu comecei a operar ali, pô, a gente tinha dólar a 3,12, 3,10, 2,80, em que às vezes entre máximo e mínimo era 8 pontos, 10 pontos. Então, quando você fala de 5, 6 pontos, era uma coisa absurda. Agora, hoje em dia, 5, 6 pontos é um espirro para lá, um espirro para cá, andou 6, 7 pontos. Então, se você trabalhar aqui no 1 para 1, em termos de gestão de risco, a ansiedade que vai te gerar é a seguinte: se você entrar num trade e esse trade der errado, acabou seu dia. E isso é o que a gente fala aqui de ficar operando com o bumbum na parede. Você vai ficar com medo de entrar na brincadeira e tomar uma para trás e acabou o dia. Então, eu sugiro, e aí façam da forma como achar necessário, eu sugiro fazer 2 vezes isso aqui, que seria algo como que R$ 10 seria o seu limite de perdas. E aí qual que é a reação da maioria das pessoas? Ah, mas aí não faz sentido. Eu vou entrar para o day trade, vou tentar fazer R$ 55 por dia, vou tolerar perder o dobro disso? Na minha opinião, faz sentido porque, com relação à semana, eu não tomaria mais do que 2 stops. Eu não toleraria perder mais do que R$ 220 na semana. Ainda não bate. Afinal de contas, eu estou tentando fazer 165 na semana, tolerando perder 220. Só que no mês, eu também só tolero perder no mês 2 limites de perdas semanais. E aí eu trabalho no 1 para 1 aqui em termos de risco retorno, até um pouquinho mais que 1 para 1, mas eu fecho a conta de 1 para 1 no mês. Por quê? Igual eu falei, as operações são de curtíssimo prazo. Agora, a gestão de risco, ela tem que ser visando o longo prazo. Eu tenho que olhar para o mês e não para o dia a dia e por aí vai. Lógico que dentro de uma operação eu vou gerenciar o risco daquela operação específica. Agora, a parte de organização financeira, ela tem que ser trabalhada visando o longo prazo e não ficar muito preocupado ali com o dia, porque vai ter dia que vai dar errado e vai ter dia que às vezes 9 horas da manhã, 9h15 da manhã você já resolveu o seu dia. É todo dia? Não, mas acontece. Então a gente precisa estar considerando essa possibilidade. E quando a gente fala de gestão de risco, pessoal,
é muito bonito, né? É muito óbvio a gente falar, pô, porque a gente vê por aí, né? Muita gente que fica repetindo alguns discursos e muitas vezes nem opera, mas a gente sabe que nesse mercado tem aos montes, mas a gente vê muito isso, né? É, é muito bonito falar, ah, não, gestão de risco eu tenho que ganhar mais quando eu estou certo e perder menos quando eu estou errado, ou ganhar mais quando eu estou certo do que eu perco quando eu estou errado. Isso é óbvio, não preciso ser nenhum gênio para identificar isso. Mas como é que eu vou criar um processo para gerir meus resultados? Como é que eu vou criar um processo para delimitar alvos, limites de perdas dentro de alguma operação específica, dentro de um trade específico, se eu não tenho um processo de gestão de resultados? Porque a gente bate muito na tecla nos nossos cursos a questão do PDCA, que é uma metodologia usada em empresas, que é uma metodologia de evolução contínua, e se a gente for pegar o Rei Dalio também fala lá um negócio mais ou menos assim, que ele desenha, né? Que é um processo de melhoria contínua que funciona da seguinte forma: existem processos de planejamento, de preparação, que é a parte de preparação financeira, é a parte de preparação técnica para o dia de operações, é a preparação psicológica para estar operando, a preparação física, de se organizar mesmo antes de começar a operar, que é o plan do PDCA. Existe a parte do do, que é a parte de execuções, que é de fato o que você vai clicar, por que você vai comprar, aqui estão as estratégias, né? Então, pô, eu compro na média da Petax, eu vendo na média da Petax, eu compro na média tal, eu compro na mínima do leilão, eu vendo na máxima do leilão, enfim. Quais são as estratégias? Isso está dentro do campo de execução. Agora, a gestão de resultados é um processo que envolve o check e o act, ou seja, eu preciso de registrar todas as operações que eu fiz, para ter uma base estatística ali de todos os trades que eu fiz, para verificar o grau de assertividade, ou seja, de 10 vezes que eu executei aquele trade específico, quantas vezes eu saio no lucro, quantas vezes eu saio no prejuízo, e das vezes que eu saio no lucro, quanto eu ganhei quando eu estava certo, e das vezes que eu saí para trás quando eu estava errado. Isso é a parte do check. Para quê? Para você conseguir avaliar a sua gestão de risco, o seu diário de trades e conseguir tomar atitudes corretivas. Então, avaliando as minhas execuções, eu consigo ver quais estratégias estão performando melhor, quais estratégias estão performando pior, quais estratégias eu posso aumentar minha mão, quais estratégias eu preciso de voltar para o simulador porque tem alguma coisa que não está dando certo, ou mesmo tirar essa estratégia do meu rol de estratégias. Então, sem isso, eu não consigo olhar para os meus resultados e achar que eu vou tomar uma decisão eficiente a fim de melhorar o meu planejamento. Porque o grande erro das pessoas é que, com o mercado aberto, no calor das emoções de estar operando, seja tá para frente quer dobrar a meta, ou tá para trás e aí vira um leão querendo devolver as porradas que tomou, a pessoa muda o planejamento aqui, ó, quando ela deveria estar preocupada em executar o plano. As falhas do plano e as atitudes corretivas para melhorar esse plano, elas estão nesse processo aqui. Então a gente bate muito nessa tecla de que quando vocês entram para o mercado de day trade na, na, na expectativa de virar traders profissionais, de ganhar dinheiro de forma consistente no mercado financeiro, vocês devem encarar o resultado de vocês da mesma forma que uma empresa. Então, uma empresa, vamos supor, um supermercado, ele precisa saber quais itens ele vende mais, quais itens ele não está vendendo bem, quais itens ele tem mais margem, ou seja, não adianta vender muito, mas a margem é pequena. Então, a gente precisa, o supermercado ele precisa de ter noção dessas margens, o que está dando dinheiro, o que não está dando dinheiro, o que está dando prejuízo, o que não está dando prejuízo, onde ele está ganhando mais, para adequar a parte promocional dele, mudar o planejamento dele, adequar o planejamento dele. Para quem me conhece já há mais tempo, cara, eu já tive bar. E era a mesma coisa. Quando eu entrei no bar, a gente não tinha um processo. Então, assim, quando eu entrei, eu perguntei pro meu sócio, pô, qual cerveja você vende mais? Qual espetinho você vende mais? Qual porção você vende mais? O cara não tinha esse registro. E a mesma coisa você virar para um trader e falar, cara, quais estratégias vocês usam? Às vezes, nem estratégia não tem. Ah, não, eu opero fluxo. Tá bom, beleza, eu também leio fluxo, mas qual estratégia você usa de fluxo? Ah, todas. Tá, o que dá certo? Ah, tudo. Então, olhar simplesmente para o relatório de performance, olhar para o financeiro e falar, pô, deu certo ou deu errado, na minha opinião, é uma leitura muito rasa. Porque
por vezes, vocês vão fazer a coisa certa e vão precisar de stopar, e esse stop vai te dar um prejuízo financeiro, só que o stop é a coisa certa a se fazer em determinados momentos, e você fez a coisa certa e perdeu dinheiro. E eventualmente você vai entrar em operações em que você não tinha causalidade nenhuma, não tinha estratégia nenhuma envolvida, não tinha noção nenhuma do que está acontecendo, e o mercado vai correr a seu favor e você vai ganhar dinheiro, sendo que você ganhou dinheiro executando uma coisa que é errada. Então você executou uma coisa errada e ganhou dinheiro. Então, se você simplesmente se basear para ver se você está operando bem ou operando mal com base no financeiro, no resultado financeiro no final das contas, cara, para mim é uma leitura capenga. Eu não acho que é sustentável que uma pessoa consiga ganhar dinheiro no longo prazo sem saber de onde que estão vindo essas operações que estão dando dinheiro e de onde que estão vindo as operações que estão tirando dinheiro. Então, você precisa criar um processo para gerir seus resultados. Esse processo envolve, no mínimo, um diário de trades em que você registre essas operações e que você consiga avaliar posteriormente os resultados dessas operações. Mais para frente, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente resolve isso. E também, a gestão de risco, ela precisa de envolver a questão da dinâmica da operação. Por quê? Imagina que você está numa operação, até pegando em valores agora. Imagina que você comprou e onde está o preço, tá? 5,419. Tá? Então você fez uma compra aqui. Beleza? E vamos supor que, analisando o que seja, né, avalizando o histórico de resultados dessa operação e por aí vai, seja o que for, imagina que, ou você analisou no volume price, o próximo suporte está 6 pontos abaixo. Vamos imaginar que você está numa situação aqui, que o seu stop está aqui no 5,413. Tá? Então aqui está seu stop. Se chegar no 5,413, você vai assumir o prejuízo da operação e vai sair fora. E vamos supor que você tem um alvo para esse trade que seja de 8 pontos. Tá? Então, você acredita que se ele chegar aqui no 27, tá ok, baseado, seja no que for. Você acha que no 27 tem uma resistência, ou estatisticamente essa operação te dá em média 8 pontos, enfim, seja o cenário que for, você acredita que no 27 está ok, e no 27 você já está predisposto a sair fora, inclusive com uma ordem de venda 27, caso o mercado chegue lá. Se você está nessa situação e o mercado começa a ir a favor do seu trade, você precisa proteger a sua operação. Por quê? Imagina que o mercado sobe e vem aqui no 24 e começa a cozinhar ali 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23. Se você está nessa situação que você já está com a sua ordem de saída, ou você vai sair, mesmo que você não tenha ordem, às vezes você sabe que mesmo que subjetivamente ali, você sabe que chegar no 27 já vai estar doido para clicar no mouse e sair fora. A gente sabe onde a gente acha que dá para o mercado ir, ou onde a gente está satisfeito. Se o mercado chegar nessa posição que a gente está no 24 e o seu stop segue aqui no 13, o que você está falando para o mercado é que você está arriscando 3 pontos, você está arriscando perder 11 pontos para tentar fazer mais 3. Isso não faz o menor sentido. Se você repetir esse padrão de entrar numa operação com 11 de stop para 3 de alvo, você vai perder dinheiro no mercado financeiro. A não ser que você tenha 100% de atividade. Ou algo muito perto disso. Agora, como isso é praticamente impossível, se você trabalhar com essa situação aqui, você vai perder dinheiro. Então, à medida que o preço vai se movendo a favor da sua operação, você precisa ir protegendo a sua operação, seja subindo stop loss, subindo stop, protegendo o trade, botando stop gain um pouco mais perto. Nesse caso aqui, o mínimo que você deveria ter colocado o seu stop gain aqui já seria atrás do 21. Voltar para o 21 aqui já não faz sentido se você de fato for sair no 27. Se você acha que pode estourar e ir para cima e não ter uma saída, aí beleza, você ir subindo de acordo com a frequência ou de acordo com algum ponto do volume price, aí você vai subindo de forma técnica. Agora, se for do ponto de vista puramente financeiro e você já tem um alvo pré-estabelecido, você precisa gerenciar o risco dentro da operação. Porque a qualquer momento aqui, se você clicar para sair no 24, esses 5 pontos aqui já são seus. Então, não faz sentido você colocar ele em risco mais.
Esse é o primeiro ponto. Quem faz parciais, quem opera já com mais contratos, quem tem um pouco mais de contratos, e fizer algum tipo de parcial, tem que esquecer a questão da pontuação. Por quê? Imagina essa situação igual aqui, por exemplo, o cara comprou no 19, 2 contratos, ele acreditava que o stop dele, ok, seria no 13, e aí ele estoparia aqui com os 2 contratos, e ele acha que no 27 estaria bom para ele. Cara, se eventualmente ele veio aqui, o mercado correu, veio aqui no 22, ou seja, subiu 3 pontos, e ele fez uma parcial que vendeu um dos 2 contratos que ele tinha, agora ele vai ficar com um contrato só. Ele não pode mais acreditar que esse trade vai ser 1 para 1 em termos de risco-retorno, 6 pontos para cima, ou seja, que no 25 seria 6 pontos para cima. Porque se ele tomasse esse stop com 2 contratos para cá, ele estaria tomando stop de R$ 120. E se ele for nessa toada de, pô, fez 3 pontos aqui, ou seja, ele já garantiu 30, porque ele fez uma parcial aqui no 22. Então, R$ 30 já está no bolso dele. No 25, que é onde seria em tese 1 para 1, se o mercado chegar no 25, ele teria ganhado R$ 30 com o contrato e estaria ganhando mais R$ 60 com outro contrato. Então, ele estaria ganhando R$ 90. E aí, não fecha. Porque ele vai estar ganhando R$ 90 numa operação se ele sair no 25, que seria 1 para 1 em termos de pontos, porque ele fez a parcial ali atrás. Então, o mínimo para ele conseguir sair no 1 para 1 a partir do momento que ele fez essa parcial aqui no 22, seria lá no 28 agora. E isso que eu estou desconsiderando corretagem, emolumentos, imposto de renda e por aí vai, que nunca é 1 para 1 em termos de pontos, porque quando a gente perde os pontos que a gente perdeu, mais corretagem e emolumentos. Quando a gente ganha o que a gente ganhou, menos corretagem, emolumentos e imposto de renda. Então, essa conta sempre tem que ser um pouco mais pessimista, ao contrário. Então, quem faz parcial tem que esquecer a quantidade de pontos e começar a preocupar com o financeiro. E não pontos. Quem opera com um só, ou quem entra cheio e sai cheio, aí dá para ficar se monitorando pela quantidade de pontos. Quem não monitora, ou quem entra com uma mão um pouco maior e faz parciais, tem que esquecer os pontos e focar no financeiro para tentar calibrar. Tranquilo? Então, com relação a essa parte de dinâmica, a gente está falado. E aí a gente cai nesse processo que a gente tem. A gente tem foi até desenvolvida por um ex-aluno de mentoria meu, Gustavo. Ele desenvolveu uma planilha para a gente, que a gente passa para os nossos alunos do curso, e que a gente consegue verificar, dentre as estratégias, quais deram um retorno mais positivo, quais deram um retorno negativo, e a gente consegue olhar por estratégia. Porque, igual eu disse, não adianta você olhar lá no relatório de performance e simplesmente falar assim, ah, não, eu tenho 70% de assertividade, risco-retorno de 1,5 para 1. Cara, mas em qual estratégia? Em que tipo de execução você tem isso? Em todas, vai virar uma sopa. Pô, como é que você vai diferenciar o gosto de uma coisa ou de outra? Não tem jeito. É a mesma coisa aqui, você precisa de ver dentro de cada estratégia qual que é o risco-retorno de cada um. Então, nessa planilha, a gente vai inserindo ali, ela serve como um diário de trades, onde contas, pô, você executou uma operação, comprei no 16, stop estava no 13, saí no 22, tal hora, com tantos contratos, etc, e qual estratégia foi. Então essa planilha ela acaba dando para a gente as informações que a gente precisa para depois chegar e analisar estratégia por estratégia. Qual que é a grande questão disso? Depois você consegue avaliar, por exemplo, cara, vamos supor, nesse caso aí que está na tela, imagina esse cara aqui que teve 67% de assertividade nas operações aí do spread do leilão. Então, 67% dos trades deram positivo, 33% deram negativo. Se esse cara está nessa situação, ele pode se dar o luxo de ter um risco-retorno de 1 para 1. Por quê? Se para todas as operações que ele fizer, ele acerta 67% das vezes, se ele colocar, por exemplo,
5 pontos de stop para 5 pontos de alvo, no final das contas, se ele continuar tendo esse nível de assertividade, ele vai ganhar dinheiro. Não sou eu que estou falando, isso é estatística. Esse cara pode se dar o luxo de ter um risco-retorno até negativo. Ele pode colocar 4 de alvo para 5 de ganho, que aí ele ainda assim vai ganhar dinheiro. Agora, quer dizer que se ele tivesse uma relação de eficiência aqui negativa, então a operação é ruim, ele deve descartar? Não. Se o seu relatório de eficiência te mostra que uma operação, por exemplo, é 40% assertiva e 60% ela te estopa, o que você precisa fazer nessa situação não é descartar a estratégia, é buscar um risco-retorno melhor. Porque quando você ganhar, você precisa de compensar o que você perdeu nas vezes que ela vai te estopar, e ela vai te estopar mais vezes. Então, nesse tipo de operação aqui, você precisa de pelo menos 1,5 a 2 para cada stop que você tomar. Então, vamos supor, se em média o seu stop nessa operação é 5, você tem que buscar no mínimo 7,5 pontos aqui nessa operação, 7,5 pontos a 10 nesse trade. Então, o que a gente faz quando a gente está fazendo a gestão de resultado da pessoa? Primeiro, a gente verifica se ela está executando direito as estratégias que ela aprendeu, se as execuções estão sendo, se tem algum erro de execução, se os stops estão sendo respeitados, se os stops estão condizentes com os alvos e, principalmente, balancear a assertividade de cada uma da estratégia com a média de stops que você leva naquele trade específico. Porque a frequência muda. Então, não tem jeito de eu falar assim, na Petax eu sempre boto o stop de 6 pontos. Não, vai ter dia que vai ser de 4, vai ter dia que vai ser de 7, vai ter dia que vai ser de 8, vai ter dia que vai ser de 6. Depende da frequência, vai depender de onde eu estou enxergando algum tipo de suporte, por aí vai. Agora, o que eu preciso de calibrar é, pô, em média, na Petax, quando eu entro na Petax, em média, eu tomo 6 pontos de stop, pô, se eu tenho 70% de assertividade, deixa eu até ver aqui, que a próxima estava até com, curiosamente, estava com a Petax, que o Bruno que faz nossas. Então, aqui, se eu tenho 75% de assertividade nos trades da Petax, eu posso me dar o luxo de ter um risco-retorno de 1 para 1, ou seja, se em média eu tomo 6 pontos de stop, cara, se eu fizer 6 pontos, eu posso sair fora. Então, o que eu sugiro para o pessoal que normalmente está começando, ainda não bateu meta no mês e por aí vai, está ali os primeiros dias, igual a gente está aqui, pô, dia 11. Pô, até bater a meta do mês, cara, faz esse estudo com base nas estratégias que você usa e vê assim, pô, na Petax, em média, eu stop com 5 pontos, então correu 5 pontos, eu vou queimar. Por quê? Você tem 75% de atividade, cara. Você não precisa, não, mas esse aqui ia dar 19 pontos, esse aqui ia dar 20 pontos, esse aqui ia dar 70 pontos. Foda-se, põe o dinheiro no bolso até você bater meta. Depois que você já bateu sua meta e tiver uma gordurinha para estar operando, aí beleza. Aí você faz uma parcial e deixa correr outro contrato para ver se andar. Ou opera só com o contrato. Pô, correu 5, 6 pontos ali, bota o stop gain ali com 1, 2 e paga para ver se vai embora. E aí vai operando ali com o nosso front top. Isso é tentar melhorar os processos. Agora, até chegar lá, se vocês não tiverem essa dinâmica, porque a gente sempre é muito. A gente sempre é muito otimista, né? Pô, o mercado tá te dando 5 pontos, você acha que ele vai te dar 10. Aí ele tá te dando 10, você acha que ele vai te dar 20. Ele tá dando 20, você acha que mataram o presidente dos Estados Unidos, ele vai dar 80. Aí ele dá os 80, você quer 100. A gente sempre fica guloso nessas horas. Então não adianta. Até bater meta, a minha sugestão para a maioria dos alunos ali que a gente faz gestão de resultados é, cara, vê o tamanho dos stops que você leva normalmente, vê o tamanho dos alvos que você tem normalmente e vai calibrando os alvos com base no seu gerenciamento de risco. Porque é muito difícil a gente calibrar um alvo. As pessoas me perguntam isso, para mim não tem pergunta mais difícil. Por exemplo, deu trade, sei lá, da variação de 1% do ajuste. Onde que está seu alvo? Cara, sei lá, onde o mercado parar. Agora, se correu a média de stops que eu tomo, eu já estou autorizado a sair fora, porque estatisticamente é um trade que eu acerto mais do que eu erro. Então, é uma operação, é uma forma de encarar o seu operacional que, na minha visão, tende a ser mais eficiente quando a gente começa a trabalhar olhando primeiro as bananas que a gente toma, para depois balizar alvos, balizar saídas com base no financeiro que a gente trabalha e com base nos stops que a gente toma. Esse é o primeiro ponto. E agora, pessoal, vem a grande questão, que para mim, assim,
por muito tempo, e quando a gente trabalhava na outra empresa, como a gente gerenciava capital da mesa, a gente tinha operações em cima da mesa, a Anelógica, na época, tinha essa modalidade que chegou para as pessoas físicas recentemente, ela já tinha isso para mesas proprietárias, que era o nosso caso. Então a gente conseguia travar as pessoas. Então o cara falava assim: eu tenho R$ 2.000 na minha conta. Se chegar a R$ 300, você me trava. E isso era automático. O cara chegava nos R$ 300 de perda, a plataforma dele travava, ele podia continuar operando o simulador, o que seja, ele não conseguia mais abrir novas operações naquele dia específico. Ele podia espernear, podia pedir pelo amor de Deus, falar que ia depositar mais R$ 10.000 e por aí vai, podia fazer o que for. Ele não ia mais conseguir operar naquele dia específico. Por quê? Porque a plataforma travava. Isso era um grande. Por mais que deixasse a pessoa triste no momento, ou chateada, ou o cara às vezes tomava a gente chamava de lockout, né? O cara tomava o lockout ali 10:30 da manhã, ele ficava chateado, ele ficava puto, etc. Mas isso preservava o cara de ter um dia de fúria e perder mais do que ele estaria disposto a perder quando ele está de cabeça fria, sem as emoções do mercado, sem estar envolvido com o operacional, sem estar com ganância, sem estar com medo, sem estar com as questões que envolvem ali toda a parte psicológica de operações. Então a gente tinha já essa ferramenta há bastante tempo na mesa. A Nelogic agora trouxe isso para as pessoas físicas, então você consegue calibrar as coisas. Você consegue calibrar, eu vou até botar aqui para baixo. Agora, se vocês forem lá, pelo menos o Profit tem isso, eu não sei se o Trid tem isso, vocês conseguem calibrar isso na plataforma de vocês. Então, assim, vocês conseguem colocar uma perda total, que a plataforma vai te travar, um ganho total marcado, ou seja, se eu ganhar R$ 200 no dia, eu não consigo mais abrir operações. Se eu ganhar R$ 200 e tomar um drawdown de tantos por cento, eu não consigo mais, por exemplo. Se eu ganhar R$ 200 e perder 60, eu não consigo mais operar. Que são formas com que a gente consegue se policiar. Porque como a gente é trader, pessoa física, a gente tem que fazer diversos papéis que são feitos, por exemplo, numa asset. Imagina uma asset funcionando. Você tem lá o investidor, que é o cara que vai botar o dinheiro para que o dinheiro seja operado, né? Essa pessoa no mundo do day trade é vocês, que são vocês que colocaram o dinheiro de vocês para colocar no risco. Esse investidor quer resultado, ele quer uma rentabilidade sobre o capital que ele colocou ali. Vocês têm o analista, que vai analisar o mercado, vai ver o que está acontecendo lá fora, que vai ver como é que está o dólar frente a outras moedas, como é que estão as bolsas lá fora, como é que está o noticiário, vai marcar pontos gráficos e vai passar esse panorama para os traders. Esse analista, quem vai ter que fazer isso todos os dias, vocês podem até imaginar quem seja, também são vocês. Você vai ter um gestor de risco, que vai ser o cara que vai fazer isso aqui, ó, que vai delimitar quantos contratos podem ser utilizados, qual que vai ser o limite de perdas, qual que vai ser a meta daquele trader específico, ou seja, se ele atingir tantos reais, ele não pode mais operar, se ele perder tantos reais, ele não pode mais operar, e por aí vai. Quem que vai fazer isso também? São vocês. E você tem, no final das contas, o trader que vai executar o dinheiro, vai executar as operações tentando fazer dinheiro para aquela asset, que também são vocês. Então vocês vão precisar de fazer, vocês vão precisar de ser, a gente costuma brincar, né? Quem já viu aquele filme Fragmentado, vocês vão precisar de ter várias personalidades diferentes ao longo do dia. Só que não adianta vocês serem gestores de risco com o mercado aberto. Não adianta você ser analista com o mercado aberto. Não adianta você ser investidor com o mercado aberto. Na hora que abrir o mercado, você tem que ser trader, você tem que executar a estratégia que foi pré-estabelecida por você durante o seu plano. E na hora que você estiver operando essa estratégia, você tem que respeitar os limites de risco que você trabalhou no momento que você fez seu planejamento. Se esse planejamento está dando errado, se você está tendo prejuízo no longo prazo, não é na hora de executar que você vai fazer essas mudanças. Você precisa esperar o mercado fechar, reavaliar suas execuções,
ver a sua gestão de risco, ver sua planilha de gestão de risco, seu diário de trades e tomar as atitudes com a cabeça fria, desvinculada das execuções de mercado. Então, não é tradando, não é no momento do trade que você vai aumentar a meta, não é no momento do trade que você vai aumentar seus limites de perdas, não é no momento do trade que você vai fazer nada disso. E a gente não pode confiar na gente. Porque quando você está lá de noite, pensando no dia seguinte, com a cabeça fria, a gente é extremamente racional. A gente fala, pô, não, realmente, uma meta de tantos reais está ok, porque eu consigo enxergar no longo prazo. Se eu repetir isso durante esse mês, no mês seguinte eu já vou ter caixa para subir para 2, 3 contratos, e na hora que eu subir para 3 contratos, minha meta vai ser tanto. Na hora que a gente está com a cabeça fria, tudo faz sentido. Agora, cara, botou um trade, botou 10 reais no bolso, 20 reais no bolso, 30 reais no bolso, 200 reais no bolso, ou tomou esse tanto para trás, muda tudo. Então a gente não pode confiar na gente, na nossa cabeça, para ter esses limites. E eu não estou falando que eu sou o homem de gelo, que não. Cara, eu sou trader igual vocês são. Eu passo pelos mesmos problemas que todos vocês passam. Eu tenho todos os medos de perder dinheiro, as ansiedades de entrar nas operações, as vontades de dobrar a meta, a ganância, a vontade de tentar reagir quando o dia está vindo para trás, porque a confiança de que vai ter um operacional em cima que vai acabar mudando. Todo mundo passa por isso. Quem está passando por isso e acha que é, é doido porque está vivenciando isso, não é, cara. Todo mundo é. A gente já tem uma amostragem de, como eu já disse no começo, de N traders que já passaram por aqui e todos eles passam por isso. Seja um problema de passar por isso quando estão ganhando, seja um problema de passar por isso quando estão perdendo. Seja lá o que for, esses problemas vão impactar o resultado de vocês no longo prazo. Então, isso que a Nelogica fez de autorizar as pessoas físicas a se parametrizar por isso aqui é um grande avanço. Então, usem a favor de vocês isso aqui. Coloca lá o número total que você tolera perder no dia. Ah, mas dá para driblar isso aqui? Dá. Se você tiver um profit, um trade, você está travado no profit, você abre o trade e abre as suas operações. Pô, beleza, mas já pelo menos dá tempo, até o trade estiver abrindo, até você colocar lá a sua senha, sua assinatura eletrônica, dá tempo de você ter um pingo de racionalidade e falar, cara, eu tô fazendo merda. Eu costumo falar pro pessoal aqui, o que eu faço normalmente quando eu bato meta que eu quero parar de operar? Tiro a senha da plataforma. Ah, isso me impede de ir lá e colocar a senha e continuar operando? Não, mas pelo menos me dá o tempo de até eu colocar a senha da plataforma vir o santinho no ouvido aqui e falar, cara, você tá fazendo besteira. Ah, eu posso fechar a plataforma. Tá, ninguém impede de você ir lá e abrir a plataforma de novo. Mas isso aqui ajuda a evitar esse tipo de problema. Na maioria das vezes ela vai evitar. Agora, obviamente, a gente é muito criativo na hora de ludibriar regras, mas, cara, em 90% das vezes eu garanto que isso aqui vai pelo menos frear o ímpeto de fazer uma cagada. Então, usem isso aqui a favor de vocês. Cara. Não tem desculpa para não usar isso aqui. Colocar lá sua perda máxima tolerada, a meta que você tem com um drawdown curtinho ali, cara, eu já acho que 30% é mais que suficiente. No começo, enquanto não bateu a meta do mês, nem drawdown tem que ter. Bateu a meta, para, bateu a meta, para, bateu a meta, para, bateu a meta, para, bateu a meta, para. Porque senão devolve. E aí começa aquela, pô, bateu a meta. Aí, pô, vamos supor, o cara tem lá uma meta de 100 reais. Bateu a meta. Perdeu. Aí, beleza. O cara fala assim: ah, não, já tô com meta batida, minha meta é 100 reais. Vou entrar num trade aqui, se eu tomar um stop aqui, eu paro. Aí o cara toma um stop e vai para 50. Aí ele entra de novo porque ele quer voltar para o 100. Aí do 50 ele vem para o zero. Aí ele, pô, tô no zero, vou tentar fazer a meta de novo. Aí do zero vem para o menos 50. Aí volta. Agora eu quero ir para o 0 a 0. O 50 vira menos 100. Daqui a pouco ele está travado porque ele atingiu o limite de perdas ou quebrou a banca, o que é pior ainda. Então usem isso aqui a favor de vocês. Não tem mais desculpa. Vocês só não vão fazer isso aqui se vocês não quiserem, porque é uma coisa simples de ser feita, é uma coisa que você pode colocar aqui para destravar só no dia seguinte, então não tem desculpa. Ah, não, mas o profit é caro. Cara, a gente tem uma parceria com a BRA, que todos os alunos da RB, a gente tem o link, a gente já mandou o link para o pessoal lá no grupo aberto, na comunidade, enfim. Cara, eles dão 3 meses de profit grátis. Então, pô, 3 meses é tempo suficiente para você testar um operacional, testar uma gestão de risco eficiente, testar
uma margem primeira que seja, ganhar um pouco de experiência, ganhar um pouco de vivência de mercado. Então usem isso aqui. Não hesitem em usar isso aqui, porque assim, é chato ficar travado? Cara, mas eu te garanto que se tem uma coisa mais chata do que ficar travado, é perder mais do que você deveria, ou mais do que você se predispôs a perder. Por quê? Na hora que você chegar em casa, bicho, e botar a cabeça no travesseiro, você vai ficar se sentindo um bosta, porque você sabia que você não deveria ter feito isso e fez. E eu não estou falando isso porque me contaram, porque eu já vi um aluno fazendo, por aí vai. Cara, eu já fiz isso N vezes da minha vida. Já passei por isso N vezes da minha vida. Tudo que eu falei com vocês aqui, eu já fiz. Então, eu já extrapolei limite de perdas, eu já bati meta e vim para o limite de perdas, eu já devolvi meta, e aí eu já também dobrei meta. Agora, é muito mais provável, quando você está com a meta, é muito mais provável você devolver a meta do que você dobrar a meta. Isso eu te garanto. Em 10 vezes que você fizer isso, a maioria delas você vai acabar devolvendo uma parte da meta. Então, até bater a meta, e aí eu falo em termos de meta mensal, na minha opinião, até você fechar uns 3 meses positivo, cara, fica com essa meta no bolso. Bateu a meta, para. Abre um novo mês que seja, abre uma nova contagem que seja, começa do zero de novo. Mas a gente tem que acostumar nosso cérebro a ficar vencedor, acostumar a virar vencedor, acostumar a fechar positivo. Isso dá confiança, isso dá gordura. Tendo mais gordura, diminui a ansiedade, e aí vira um ciclo virtuoso. Vicioso é brincadeira. Vira um ciclo virtuoso. Opa. Então acostumem a fechar positivo, acostumem a fechar para frente. Isso vai fazer um diferencial danado na vida de vocês. Tranquilo, galera? Parte de configuração da plataforma é ok. Pessoal que não tem um operacional estabelecido ou quer aprofundar um pouquinho mais, a gente está com vendas abertas aí, com turma aberta para dezembro, tá, pessoal? As aulas vão ser de 7 a 12 de dezembro do RB Pro Online, que é um curso inteiramente online, ao vivo online. As aulas são todos os dias à noite, as aulas são às 7 horas da noite, todos os dias, segunda a sexta. E quem já passou por outros cursos aqui sabe que é tudo que a gente ensina em todos os cursos. Particularidade do dólar futuro, como abrir conta em corretora e como montar uma tela operacional, introdução ao fluxo de ordens, planejamento financeiro, definição de meta, limite de perdas, montagem de um plano operacional e como delimitar estratégias, como se preparar tecnicamente, frequência de mercado, posicionamento de stops, aspectos comportamentais, todas as estratégias que a gente usa, de leilão, de ajuste, de PETAX, de VTC e por aí vai, e como que você vai fazer a gestão de resultados. Isso tudo online. Então, assim, as aulas ficam gravadas, ficam disponíveis para o aluno por até um mês após o encerramento das aulas. Após o encerramento das aulas, os alunos ainda têm um mês de comunidade conosco. Então, vocês vão passar um mês enxergando na prática como que essas operações são executadas, interagindo com outros traders que estão lá na comunidade com a gente, enfim, fazendo preparação todo dia. Então, a gente são aulas de segunda a sábado. Então, de segunda a sexta, as aulas são à noite, no sábado na parte da manhã. 2 aulas no sábado, digo de passagem, né, porque a carga horária é bem puxada. Mas é um curso bem completo. E até falando, já dando um spoiler, eu sei que o pessoal do marketing vai ficar chateado comigo. Mas, pessoal, quem tiver interessado em comprar, dá uma chamada no nosso comercial, no pessoal, nas nossas redes sociais, por inbox ou lá no grupo, dá uma chamada na gente, mas não compre essa semana ainda, porque na semana que vem o pessoal do marketing já soltou para a gente que vai ter Black Friday e durante a semana que vem vai estar no valor de pré-venda. Então, salvo engano, hoje ele deve estar custando ali algo como 1.300, alguma coisa, mas a partir da semana que vem ele vai estar com o valor de pré-venda que é R$ 1.200. Então, espera, já vai conversando com o pessoal, mas espera até semana que vem para ter um desconto aí considerável e, assim, olhando para o resto do mercado, tá valores aí absurdos de barato aí, em comparação com o que a gente vê, né? A gente vê muitos cursos aí de fim de semana que vão ensinar metade disso aqui 2, 3 vezes o valor do que a gente cobra aí, porque, cara, enfim, não vou entrar no mérito de outras pessoas não, mas é o que a gente acha justo para estar ensinando as pessoas. Hoje eu estava até conversando com um cara que está interessado, ele perguntando se a gente tinha garantia de que ao final do curso ele vai ter ganhos consistentes. Cara, a gente não garante nada.
Eu não garanto que você vai ganhar, eu não garanto que você vai perder, eu não garanto nada. Eu garanto que as pessoas que passam pelo nosso curso, primeiro, saem conhecendo todas as estratégias que a gente usa e vão ver a gente executando essas estratégias durante a semana na comunidade. E eu garanto que elas vão sair com um plano operacional muito bem definido, que é o ponto básico que, na minha opinião, diferencia as pessoas que vão ganhar dinheiro no longo prazo das pessoas que perdem dinheiro no longo prazo. Porque, pô, beleza, o plano operacional ele pode ter sido mal planejado? Pode. Ele pode sofrer alterações? Pode. Mas grande parte desse pessoal aí, que é os 95% que perdem dinheiro consistentemente no mercado financeiro, grande parte dessas pessoas não tem nenhum plano operacional. Opera a Deus dará, sem metas, sem padrões, sem referência, por aí vai. Então, eu garanto que as pessoas que passarem por esse curso vão sair com um plano operacional muito bem definido e, obviamente, segue quem tem juízo. Tranquilo, galera? Bom, o que eu tinha para falar em termos de gestão de risco era isso, até porque já são 5 horas. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém quer tirar alguma dúvida? Vi que ninguém mandou nada aí no chat, mas alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser aí pode desmutar, fica à vontade aí. Tchururu, tchururu, tchum. O Bari, Ricão, Débora, Cafezito, Marcinho, Ricardo, Rodrigo, Laís. Alguém teve alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma coisa? Ricardão aí, valeu, Rafa, cara. Obrigado a vocês, tá? Obrigado a todo mundo que participou aí. Para o pessoal que acabou não estando presente, né? A gente sabe que muita gente pode estar em horário de trabalho ainda. Provavelmente a gente vai disponibilizar essa gravação entre amanhã e depois no YouTube, tá? Então, até quem quiser rever, a gente disponibiliza lá nos grupos abertos e na comunidade depois para quem acabou perdendo. Ferreira falando aí, obrigado. Obrigado a você. O Bruno tá aí. Bruno, coitado, o cara tomou uma chuva danada. Parou de chover já. Ai, ai. Isso é uma Chuva zica mesmo. cabulosa. Hã? Cabulosa. Chuva cabulosa. Pois Achei que é. tinha caído até pedra pra caindo. Já tá doido. Tem aplicativo, né, Gabriel? Não pode olhar o aplicativo, né, velho? Tem tecnologia, mas não sabe usar, então ainda adianta. Ferreira também agradecendo aí, muito obrigado. Pessoal, se não tem nenhuma dúvida, fica aqui meu agradecimento a todo mundo que disponibilizou parte do tempo aí para estar aqui conosco. Cara, levem a sério, tá, pessoal? Essa parte de gestão de risco, talvez aí para mim seja a parte mais determinante. Se você joga moeda para cima, a gente já fez esse teste, para quem não sabe. É, para quem não sabe, foi no ano passado que a gente fez isso. A gente delimitou, a gente delimitou 4 horários, salvo engano, era nas 4 janelas de Petax. A gente era 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde. A gente jogava uma moeda para cima. Era uma moeda que até o Pedrinho tinha, que era um tourinho do lado e um ursinho do outro. Aí o que a gente fazia? Nesses horários específicos, a gente jogava uma moeda para cima. Se ela desse compra ou desse venda, pouco importa. A gente agredia onde tivesse o preço, sem analisar nada, sem analisar tendência, sem analisar petax, sem analisar nada. A gente simplesmente seguia o que a moeda estava falando. No simulador, obviamente, a gente não é doido, mas a gente colocou um contrato do cheio, ou seja, 5 contratos, né? Um lote padrão do cheio, fazendo essas 4 operações por dia, e a gente colocava 1 para 1 em termos de risco retorno. A gente colocava 5 pontos de alvo para 5 pontos de stop. A gente fez isso durante um mês. Nós ficamos R$ 3.250, alguma coisa assim, positivo. O que isso mostra, pessoal? Que para um nível de assertividade de 50%, que é o caso da moeda, se você tiver um padrão de risco de 1 para 1, você pode até não ficar positivo. Você pode pensar que a gente deu sorte, porque a moeda em tese era 50% assertiva, mas mais que 50% das vezes ela andou para o lado que a moeda indicou. A gente deu sorte, mas provavelmente você não perderia muito dinheiro fazendo isso. É lógico que a gente poderia ter dado um azar de pegar uma sequência bem azarenta para essa moeda, como a gente deu sorte de pegar uma, uma, uma puxada positiva. Mas isso quer dizer que, independentemente da estratégia, se é jogar moeda, se é
meu cachorro latiu, meu papagaio falou, meu gato miou, se tá sol, se tá calor, se é Fibonacci, se é gráfico, se é fluxo, se é fundamento, o que seja. Se você tem uma gestão de risco adequada, você pode até não ganhar muito dinheiro, mas você não vai perder muito. Então, quando você se depara com estratégias são os casos das estratégias que a gente trabalha, que a gente monitora, e que a gente tem um nível de assertividade que supera os 50-50, até porque se não superasse, se a gente não conseguisse calibrar isso no risco-retorno, era melhor jogar a moeda, mas no caso nosso, supera tanto no risco-retorno, como supera em termos de execução de estatística, de assertividade, não vai ganhar dinheiro quem faz operações fora de contexto, em descompasso com o risco-retorno, quem começa a ter problemas de sair muito cedo ou entrar tarde. Então, assim, que são problemas contornáveis, desde que você faça uma gestão de risco e consiga avaliar. Então, não tem, assim, mercado é difícil? Mas a lógica é simples. A matemática do mercado é simples, é calibrar assertividade e payoff independentemente dos motivadores. A gente tem uma série de motivadores. E vocês não precisam executar todos. A gente briga isso muito com ninguém precisa de executar todas as estratégias. Então, o trabalho de vocês é selecionar algumas dentre as mais de 20 execuções que a gente trabalha, ver aquelas que vocês compreendem melhor ou compreendem ou entendem melhor, se sentem mais confortáveis fazendo e calibrem o risco-retorno em cima delas. E principalmente façam a gestão de risco e a gestão de resultados de forma regular. O caminho é esse. Se vai dar dinheiro ou não, isso vai ser com base no plano, reavaliar o plano e melhorar o plano. Beleza, galera? Mais uma vez aí, muito obrigado a todo mundo, para essa live também não ficar muito longa. O Rodrigo falando agora é só aguardar para o Black Friday. Beleza, cara. Vou até falar para o pessoal entrar em contato aí com vocês. Provavelmente nosso pessoal do comercial aí deve entrar em contato. Mas segunda-feira já vai estar rolando esse desconto aí. Enfim. Pessoal, muito obrigado a todo mundo. Desejo a todos vocês um excelente fim de dia. Boa tarde, né? Já está quase caminhando para 6 horas. Obrigado pelo presente de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem tiver dúvidas depois, tem ficado alguma coisa, ou quem viu a live depois ainda tem alguma dúvida, quiser mandar lá nas redes sociais, é só mandar lá que a gente responde aí na medida do possível, beleza? Obrigado, Henricão, obrigado, Marcinho, obrigado, Rodrigo, obrigado, Rafael Ferreira, Valeu, obrigado a todo Rafa. mundo aí, obrigado, Débora, obrigado, Cafezito, valeu, galera. Abraço a todo mundo aí, boa tarde, e até a próxima, galera, valeu.